Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui estaremos falando sobre os tipos de chave, chave primária, chave estrangeira e os tipos de relacionamentos de banco de dados, um assunto que caiu, nas últimas provas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e a gente vai estar dando sequência aqui neste conteúdo que a gente já vem trazendo aí numa longa playlist que está disponível aqui no canal, tá? Vamos começar falando então de chave primária. É um conceito fundamental em banco de dados relacionais, referindo-se a um campo, ou um conjunto de campos em uma tabela que identifica de maneira única cada um dos registros que existem no banco de dados. Então, ele pode ser um campo ou mais de um campo, mas normalmente um campo único, é suficiente para identificar cada um dos registros de uma tabela. Então, ela garante o que nós chamamos de unicidade e a integridade dos dados, Então, é essencial para a organização eficiente das informações. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui, de que uma chave primária pode ser um CPF, porque ele é único, ele não se repete a princípio, um número de matrícula, um número de inscrição, que também deve ser único, mas é recomendado que seja criado um campo específico, que a gente chama de ID, que vem aqui de identificador, que vai ser controlado pelo próprio banco de dados. Então ele começa ali, o primeiro registro ele coloca 1, segundo registro ele coloca 2, terceiro registro ele coloca 3. Ele vai ser do tipo autoincremento, ele automaticamente vai incrementando mais um toda vez que é adicionado um novo cadastro ali de um cliente, de um produto e assim por diante. E aí esse ID, esse identificador único, ele vai ser colocado, pode ser colocado como chave primária. Mas não impede de você também utilizar um número de matrícula, um CPF, apesar que não é recomendado, porque aí você depende, da digitação. Se tiver algum erro na digitação do cadastro, pode comprometer a integridade do banco de dados. Certo? Beleza? Vamos então para a primeira questão sobre esse assunto. Assinale a alternativa correta sobre as chaves primárias em bancos de dados relacionais. Alternativa A. A chave primária é um atributo que pode ter valores duplicados dentro de uma tabela. A alternativa B. Uma tabela pode ter várias chaves primárias. A alternativa C. A chave primária pode ser um atributo que não é obrigatório. A alternativa D. A chave primária é uma combinação única de valores que identifica univocamente cada linha de uma tabela. Ou a alternativa E. A chave primária pode ser compartilhada entre várias tabelas. E aí? Questãozinha um pouquinho difícil, mas também não tanto quando a gente começa a estudar, O que você marcaria nessa questão? Se quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo. Vou trazer a resposta agora para vocês. E a alternativa correta é a alternativa D. Tá? A chave primária ela é uma combinação única de valores, tá? Que identifica de forma única, que ele chama aqui de univocamente, cada linha de uma tabela. Tá? Aqui nas outras alternativas, a chave primária pode ser compartilhada entre várias tabelas. Isso aqui está errado, tá? Ela não pode ser compartilhada com outras tabelas. A chave primária só refere somente àquela tabela, tá? Aquela identificação única que nós vimos, é só daquela tabela. A chave primária pode ser um atributo que não é obrigatório. Então, aqui, essa parte aqui está errado, porque ela é obrigatória que tenha uma chave primária para identificar unicamente cada um dos registros na tabela. Uma tabela pode ter várias chaves primárias, está errado, só tem que ter uma. Pode ser que seja composta, no sentido de eu juntar, que a chave primária ela vai ser a união do identificador com o CPF, ela pode ser meio que composta, porém ela continua sendo única. Tá? Então, não pode ter várias chaves primárias separadas, não. E a chave primária é um atributo que pode ter valores duplicados, aí também não, Então, essa questão de valores duplicados está errada. Por isso que a gente não recomenda que seja colocado um número de matrícula, porque pode ser que mude, pode ser que haja um erro de digitação e compromete a integridade da tabela, E então, é recomendado que seja criado um identificador, autoincremento dentro da tabela do banco de dados. Tudo bem? Ok? Questãozinha boa para a gente pensar aí nas possibilidades no que diz respeito à chave primária. Vamos então falar aqui de um exemplo mais prático, vamos visualizar uma tabela clientes. Então, vamos supor que a gente criou uma tabela clientes que possui os seguintes campos: o ID do cliente, o identificador do cliente, CPF, data de nascimento, o campo nome e um campo telefone. Tá? Então, o campo ID cliente pode ser a chave primária. Nesse caso aqui da nossa tabela, ele é a nossa primary key.
tá? Então, a chave primária é chamada de primary key. Então, ele identifica aqui unicamente cada um dos registros nessa tabela clientes. Então, a primary key ela pode ser composta de caracteres numéricos ou ainda alfabéticos, tá? Desde que seja único, tá? Então, é só para vocês tomarem nota disso aqui, porque muitas vezes fica associado que a primary key ou a chave primária tem que ser um atributo, né? Uma coluna do tipo numérico, mas não, ele aceita também, pode ser, dependendo das regras que você criar para o seu banco de dados, pode ser composto por caracteres alfabéticos, mas preferencialmente numéricos. Certinho? Beleza? Ok? Então a gente identificou aqui a coluna ID cliente como primary key, ou seja, chave primária, que identifica unicamente cada um dos registros. Ó. Então aqui tem o CPF, data de nascimento, os nomes dos meus clientes aqui e os telefones dele. E aí uma coisa que vocês devem ter percebido é que da forma como está construída essa tabela, cada cliente só pode ter apenas um telefone. Tá? E aí isso é um fator que limita, porque o que acontece na prática é que normalmente tem um telefone, né, de WhatsApp, às vezes tem um telefone fixo, né, pode ter 2 ou 3 mais números cada um dos clientes. E aí a gente vai começar a pensar na possibilidade de tirar esse campo telefone que está aqui e criar uma tabela para telefones e interligar ela com os clientes. E aí é onde a gente vai entrar no assunto de chave estrangeira, vocês vão entender já já, tá? Como é que vai ser feita essa ligação da tabela cliente com a tabela telefone, caso seja uma necessidade do cliente ter mais de um telefone. Vamos então falar da chave estrangeira, né? A chave estrangeira é um conceito que estabelece o relacionamento entre tabelas, então esse ponto aqui é bem importante. Ela é um campo em uma tabela que se refere à chave primária de outra tabela, olha só esse ponto, criando uma ligação entre elas. E aí você pode estar perguntando, como assim? Né? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. No caso daquela nossa primeira tabela, cada cliente só pode ter um telefone. Se chegar então a necessidade de ajustar, digamos assim, a tabela para que cada cliente possa ter um ou mais telefones, então a gente vai precisar tirar aquele campo telefone dentro da tabela cliente e criar uma tabela separada para os telefones. E aí fazer uma ligação, que aí é onde entra a chave estrangeira, onde vai ter um campo lá na tabela telefone que se refere à chave primária que identifica aqui o cliente na tabela dele. Tá meio confuso, né? Vamos ver na prática para vocês entenderem como é que vai ficar isso aqui. Olha aqui, tabela clientes, né? Então eu tenho aqui o identificador do cliente, CPF, data de nascimento e o nome. Percebam que eu já tirei daqui o campo que tinha, né, a coluna telefone. Tiramos daqui por quê? Porque justamente eu vou ter uma tabela chamada telefones. E aí perceba os campos, ó. ID do telefone, que é o identificador único do telefone. O DDD, coloquei aqui só para ficar mais bonitinho, né? Tem aqui o DDD. O número de fato, que é o número de telefone que antes estava ali, né? Como uma coluna ele veio para cá. E ele tem agora, ó, o ID do cliente, ou seja, esse número aqui, ele se refere ao ID do cliente 3, ou seja, se refere aqui a Paulette. Esse outro número aqui se refere ao Matias, ó, ao cliente 1. E esse terceiro número ao cliente 2, a Joconda. Então, qual é a vantagem de ter uma tabela telefone? Porque se no futuro, por exemplo, aqui o Matias ou qualquer um desses clientes necessitar cadastrar um segundo telefone, como é que faz? Né? Então a gente pode aqui muito bem, ó, criar uma nova linha, ó, e aí eu tenho mais um telefone aqui que aponta para o Matias. Então eu percebo que na minha tabela aqui, a minha chave estrangeira, que a gente chama de Foreign Key, ó, FK, essa Foreign Key, ela tem aqui, ó, o cliente número 1, que é o Matias, ele tem tanto esse registro de telefone aqui, como ele tem esse segundo registro aqui de telefone. E é a chave estrangeira que proporciona justamente a conexão, o relacionamento entre a tabela telefone com a tabela cliente. Tá? Justamente porque aqui ela tem um campo, e aí a gente volta para aquela definição, né? É um campo na tabela que aponta para uma chave primária da outra tabela. Então aqui, ó, esse campo ID cliente, ele é um campo que está apontando aqui para a chave primária da tabela cliente. Então agora eu posso muito bem, o Matias aqui ó, tem 2 números de telefone, mas eu posso cadastrar mais aqui embaixo e a tabela vai embora. Ela vai sempre apontar para a chave primária, né, da tabela clientes. Entenderam, pessoal? A finalidade da Foreign Key, que é a chave estrangeira, tranquilo? Beleza? Entendido isso aí? E aí a gente tem essa ligação, ó, que os clientes, eles possuem aqui nesse relacionamento, ó, um cliente ele pode ter N telefones.
N quer dizer vários, tá? Tá bom? E já o telefone, ele está sempre vinculado a um determinado cliente. Então, perceba que esse número de telefone aqui, ó, ele está vinculado somente ao cliente 3, tá? Aqui é a Paulette, ó, tá? Então, cada telefone sempre vai estar vinculado a um determinado cliente. Essa aqui é uma leitura, tá? Do relacionamento da tabela cliente com a tabela telefone. Então, o cliente ele pode ter N telefones, né? Um ou vários telefones, e cada telefone se refere somente a um cliente. Essa é a leitura, tá? Que a gente chama de cardinalidade, a cardinalidade aqui da tabela. E a gente vai ver esses tipos de relacionamento, são 3 tipos basicamente, tá? Esse que a gente está vendo um dos tipos de relacionamento, mas a gente vai ver agora esses 3 tipos aqui. O primeiro tipo é de 1 para 1, tá? Cada registro em uma tabela está associado a apenas um registro em outra tabela. Então, nesse caso aqui, é uma pessoa, ela pode ter aqui apenas uma carteira de identidade. Então, vamos supor que eu criei uma tabela carteira de identidade, porque tem vários dados ali da carteira de identidade, e essa carteira de identidade certamente vai estar referindo-se a apenas uma pessoa. Então, aqui eu tenho um relacionamento de 1 para 1. Então, cada pessoa pode ter apenas uma carteira de identidade, e cada carteira de identidade está associada a apenas uma pessoa. A chave primária da tabela pessoa, né, seria a chave estrangeira na tabela carteira de identidade, tá? E aqui a gente tem então essa ligação, tá? De 1 para 1. Não é tão comum, mas nesses casos aqui, ó, é importante fazer essa separação, né? Da carteira de identidade, uma tabela separada, apontando somente para uma pessoa, e uma pessoa só tem uma carteira de identidade, relacionamento de 1 para 1. O outro tipo foi o que nós vimos, né? Ó, de 1 para muitos. Um registro em uma tabela pode estar associado a vários registros em outra tabela. E aí, no caso aqui, eu tenho um departamento. Ó. Um departamento pode ter N funcionários vinculados ao departamento e cada funcionário só pode estar vinculado a um departamento. Então, aqui é um outro exemplo de 1 para muitos. Tá? A gente citou o exemplo lá do cliente com telefone, né? Naquele também que cada cliente podia ter vários telefones e cada telefone se referia a um cliente. Aqui a gente está trazendo um outro exemplo, onde um departamento pode ter vários funcionários, mas um funcionário pertence a apenas um departamento. Então, a chave primária do departamento seria, né, a chave estrangeira na tabela funcionário. Então, teria uma chave estrangeira aqui apontando para a tabela departamento, né? Ok? E aí, indicando qual é o departamento, né, que cada funcionário está associado. Tudo bem? Certinho? Então, a gente entende que a chave estrangeira ela sempre vai estar onde tem um N. Então, se o N está aqui, então a chave estrangeira vai estar na tabela funcionário, apontando para o departamento. Como foi aconteceu do telefone, né? Que o N estava no telefone, então a chave estrangeira ficou na tabela telefone, apontando para o cliente. Tá? Então, a chave estrangeira sempre vai para onde tem um N aqui. E aí, o último tipo é de N para N, de muitos para muitos. Registro em ambas as tabelas podem estar associados a vários registros na outra tabela. E aqui gera uma situação diferente, tá? Por exemplo, estudante pode estar matriculado, vinculado a várias disciplinas. E uma disciplina pode ter vinculado a ela vários estudantes. Então, nesse caso, eu tenho uma ligação aqui de muitos para muitos. Toda vez nas regras de banco de dados relacionais, quando eu tenho N para N, de muitos para muitos, eu vou acabar tendo que construir uma tabela aqui no meio, amarrando estudante e disciplina, né? No exemplo que a gente está aqui colocando, né? Então, o estudante pode se inscrever em várias disciplinas e uma disciplina pode ter vários estudantes. Para representar esse relacionamento, cria-se uma terceira tabela aqui no meio, amarrando o identificador do cliente, no caso aqui do estudante, com o identificador da disciplina, né? E aí, que ele chama aqui de matrícula, que contém as chaves estrangeiras tanto do estudante quanto a chave estrangeira da disciplina. Ele vai estar apontando aqui uma tabela aqui no meio, chamada de matrícula, nesse exemplo, apontando aqui para o estudante com a respectiva disciplina e assim por diante. Então, regra, mais uma regra. Quando o relacionamento é de N para N, a gente tem criado uma terceira tabela amarrando aqui as duas tabelas iniciais. Certinho? Beleza? Ok? Um assunto um pouco denso, né? Mas é importante a gente tomar nota. Reta final aqui para a gente fechar, a vantagem do relacionamento. Qual é a vantagem de fazer, então, essa ligação entre as tabelas? Não seria mais fácil criar um tabelão com tudo junto, misturado, né? Mas não, tem que separar, tá? E aí a gente separa por entidade. Se eu preciso guardar dados do cliente, eu crio uma tabela para o cliente. Se eu preciso guardar dados do produto, eu crio uma tabela produtos. Se eu preciso criar uma tabela
Para fornecedor, eu vou criar uma tabela fornecedor, né, para guardar os dados do fornecedor. E se tiver uma ligação entre eles, então a gente cria a chave estrangeira para vincular as tabelas. E aí qual é a vantagem de fazer isso então? Garante a consistência dos dados ao impor regras para as chaves estrangeiras, que a gente chama de integridade referencial. Elas evitam a ocorrência de relacionamentos órfãos, né? E aí mantém a coesão entre os bancos de dados. Então, essas regras na criação da chave estrangeira garante que aquele valor que está sendo apontado de uma tabela para outra, ele exista. Tá? O que ele chama ali de relacionamento órfão é quando ele aponta para um valor que não existe mais na outra tabela. Isso não pode acontecer pelas regras de integridade do banco. Então, se você vai excluir um determinado cliente lá na tabela, como a gente usou ali o exemplo do cliente, ele vai ter que perguntar se deseja excluir também os telefones do cliente na tabela telefone. Tá? Senão, se ele exclui somente o cliente e continua existindo lá os dados na tabela telefone, ele vai estar apontando para um cliente que não existe mais. Por isso que normalmente não ocorre a exclusão dos dados em si de um cliente, e sim uma mudança de status, onde ele deixa de ficar ali disponível, ele fica lá como desabilitado, mas os dados continuam guardados ali. Eficiência, simplificação de consultas, porque daí você consegue consultar ali na tabela cliente. Se você precisar de outros dados, ele busca, né, através da referência criada pela chave estrangeira os dados correspondentes ao cliente. E organização, estruturação lógica das informações, você pode perceber que fica muito mais organizado o banco de dados quando tem essas estruturas aí. Vamos então para as questões de concurso para a gente fechar o nosso assunto com relação ao conceito de chave estrangeira. É correto afirmar aqui, né? Alternativa A. Os atributos que formam a chave estrangeira não podem fazer parte da chave primária da relação. Alternativa B. Toda chave estrangeira deve ser inicializada com valor nulo. Alternativa C. Uma chave estrangeira não pode assumir valores duplicados ou duplicadas, né? Alternativa D. As chaves estrangeiras servem para implementar a restrição de integridade referencial do modelo relacional. Ou alternativa E. Uma chave estrangeira não pode assumir o valor nulo. E aí, questãozinha um pouco complicada, mas se a gente for lembrar bem das regras, né, vai servir para a gente treinar aqui os conhecimentos sobre esse assunto que nós acabamos de ver. Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, vou trazer a resposta agora para vocês. Então, a resposta correta é a alternativa D. As chaves estrangeiras servem para implementar a restrição de integridade referencial. Então, a gente falou disso, né, que é uma das vantagens do relacionamento de banco de dados, né, quando se aplica a chave estrangeira, é aplicar restrição na integridade referencial do modelo relacional. Então, a chave estrangeira tem essa finalidade. A primeira alternativa, os atributos que formam a chave estrangeira não podem fazer parte da chave primária. Pode, na verdade ele deve, né? Ele faz referência a uma chave primária da relação, né, da outra tabela. Então, os atributos aqui que formam a chave estrangeira, eles fazem parte da chave primária da relação, né? Essa segunda aqui, toda chave estrangeira deve ser inicializada com valor nulo. Não, né? Então, essa aqui também está errada. Uma chave estrangeira não pode assumir valores duplicados. Ele pode, inclusive nós vimos no nosso exemplo, né, que a chave estrangeira lá da tabela telefone, ele aponta para o número 1 duas vezes, que era o lado Matias, né, que era o primeiro carinha lá. Então, pode ter valores duplicados. Aqui é muito cuidado com pegadinha, porque às vezes as pessoas costumam confundir com chave primária. A chave primária não pode ser duplicada, mas a chave estrangeira pode, porque justamente ali no caso do telefone, né, ele pode ter vários telefones de um mesmo cliente. E uma chave estrangeira não pode assumir valor nulo. Ele pode, tá? Não é normal, mas pode acontecer sim de ficar com valor nulo, e a não ser que seja colocada uma restrição lá para ele ficar como not null, onde ele não aceita nulo, mas se não for criada essa restrição, ele pode, tá? Então, essa questão aí bem elaborada da FGV, tomar bastante cuidado e tomar nota aí com essas informações. Vamos para mais uma. No modelo relacional de banco de dados, é de fundamental importância a definição e implementação das chaves primárias de suas tabelas. Dessa forma, sobre essas chaves primárias é correto afirmar que alternativa A deve ter tamanho máximo de 10 caracteres. Alternativa B podem ser formadas tanto por caracteres alfabéticos quanto por caracteres numéricos. Alternativa C, devem ser do tipo composto, mais de um atributo, em tabelas com 10 ou mais atributos. Alternativa D, não são necessárias em tabelas com até 100 registros. Alternativa E, deve ser constituídas por um tipo especial de atributo a ser declarado no início da implementação do banco de dados. E aí, galera, mais uma questãozinha boa aí,
sobre banco de dados relacionais, né? E ele está perguntando sobre as chaves primárias. E aí, conseguiu resolver? Quer pensar um pouquinho? Pausa o vídeo. Vou trazer a resposta agora para vocês. A alternativa correta é a alternativa B, tá? Então, as chaves primárias podem ser formadas tanto por caracteres alfabéticos quanto por caracteres numéricos. Não é comum ser o alfabético, tá? Mas é possível, tá? Não tem nenhum impeditivo com relação a isso. O importante é não ser repetido, duplicado, tá? E aí os outros, né, deve ter também uma margem de 10 caracteres. Isso aqui não tem nenhum tipo de restrição estabelecendo isso aqui, tá? Ele pode passar disso. Deve ser do tipo composto. Não, nem sempre, tá? Com tabelas com 10 ou mais atributos, também não tem essa regra, mas pode ser composto, porém não tem, né, essa vinculação aqui. Não são necessárias as chaves primárias, tabelas com até 100 registros, também não existe isso. Desde a primeira tabela pequenininha tem que ter lá, né? A chave primária deve ser constituída por um tipo especial, não, um tipo comum mesmo, do tipo inteiro, do tipo caractere ali, pode ser para ser declarada a chave primária. Certinho? Beleza? Finalizamos então o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ter acesso aos materiais, os PDFs, né, de todas as aulas publicadas aqui no canal, mais informações aqui do Plano Aluno Master na descrição do vídeo e a gente compartilha com vocês, além de fazer parte do nosso grupo no Telegram. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau!